podcast Visão da Engenharia. Vamos a mais um programa. Hoje, no Instituto de Engenharia em São Paulo, nós recebemos o embaixador Rubens Barbosa, que foi ex-embaixador do Brasil em Londres, no período de 94 a 99, também em Washington, de 99 a 2004, e ele é presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, o IRICE. Hoje o tema é Projeto de Desenvolvimento para o Brasil. E para conversar com ele, estou aqui no Instituto de Engenharia com o presidente do Instituto, José Eduardo Jardim, com o presidente do Conselho, Alfredo Savelli, e com o vice-presidente Ivan Weiteli. Hoje começamos esse programa dentro de um contexto internacional em que o Brasil está aí com promessas de tarifas do governo norte-americano, o famoso tarifaço. Esse é o contexto. E também um contexto que o Palmeiras voltou sem Mundial, né, Savelli? Não, mas o Palmeiras perdeu do campeão. Quando você tem um campeão, quem perde do campeão é vice-campeão. Estou certo? Não. Mas vamos ao assunto principal. Vamos a mais um programa. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. José Eduardo Jardim. Boa tarde a todos que nos ouvem. Embaixador Rubens Barbosa, é um prazer imenso, é uma honra para nós aqui do Instituto contarmos com a sua presença, a sua orientação. O senhor que é um diplomata com D maiúsculo, diplomata de carreira, que conhece o mundo, que conhece a nossa pátria, o nosso Brasil, que é um patriota, nós gostaríamos muito de ouvi-lo. O Instituto de Engenharia está completamente imbuído em trabalhar em benefício do nosso país. Queremos a sua orientação, precisamos da sua orientação, estamos ansiosos em ouvir os seus conselhos e as suas observações. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. Boa tarde a todos, presidente. Obrigado pelo convite. Tenho muito prazer em conversar com vocês sobre o Brasil. Aqui no Brasil a gente discute de tudo, né? Menos o Brasil. Eu acho que isso é uma situação que está ficando cada vez mais complicada, sobretudo agora, né? Com esse mundo em grande transformação, em grande ebulição e no meio dessa crise toda com os Estados Unidos. E eu acho que chegou a hora da gente discutir o Brasil, como o Brasil se coloca no mundo. O ano passado, estudei documentos dos principais países, né, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Índia, China, que produzem um documento que reflete a visão que eles têm das questões internas, dos anseios, das dificuldades e o lugar deles no mundo. Aqui no Brasil nós não temos, todo mundo reclama que o Brasil não tem um projeto nacional. E hoje realmente é muito difícil você ter um projeto nacional com a divisão, com a polarização, com a radicalização que nós temos no Brasil. E essa falta de um projeto me levou a estudar esse assunto. Para vocês verem como é importante, agora, em meados de junho, a Inglaterra, que já tem um documento sobre o lugar do Reino Unido no mundo, depois que eles saíram da União Europeia, publicou um outro documento, uma estratégia de defesa do Reino Unido, porque houve essa transformação toda na Europa, aumentaram agora o dispêndio em gastos militares, e eles redefiniram e publicaram o documento. Aqui no Brasil não existe isso. Então, o que nós temos aqui no Brasil, já desde 1986, com o governo Fernando Henrique,
foi a elaboração de 2 documentos chamados de Política Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Defesa. Esses documentos eu tenho acompanhado aí ao redor dos anos, e hoje eles se transformaram em documentos que refletem os anseios, a visão da classe militar, das Forças Armadas. Ele é elaborado pelo Ministério da Defesa. Então, eu acho que precisa haver uma discussão na sociedade civil para discutir os principais aspectos junto com o governo para definir o lugar do Brasil no mundo. Quer dizer, você tem esse mundo, como eu mencionei, em grande transformação, tanto a ordem econômica, a ordem política, a grande transformação com a inclusão do meio ambiente na negociação internacional, a questão da tecnologia, a inteligência artificial. O mundo mudou e o Brasil também mudou. Então, eu acho que era importante a gente definir, discutir essas mudanças, como o Brasil se insere no mundo, quais são os aspectos positivos, quais são as vulnerabilidades do país, dentro, isso que é importante, que a gente não tem hoje no Brasil, dentro de uma visão de médio e longo prazo, dentro de uma visão estratégica. Embaixador, só para colocar no contexto, o PPA, como que se insere dentro dessa sua ideia de projeto de desenvolvimento? Porque o PPA é um plano mais de curto prazo, né? Não de longo prazo. O PPA é um plano, né, anual, né, de projetos de desenvolvimento, mas o que eu estou discutindo aqui não é isso. O que eu estou discutindo aqui é a necessidade da gente ter uma visão integrada das dificuldades e das vulnerabilidades, dos avanços internos do Brasil e como o Brasil se situa no mundo. Hoje nós estamos vendo, eu mencionei, nós não temos nenhuma estratégia, nós agora fomos apanhados de surpresa com esse tarifaço dos Estados Unidos, não há nenhuma estratégia, não há nada. E a gente descobre, para dar uma ideia, né, do que acontece, na guerra da Ucrânia, quando estourou a guerra da Ucrânia, a gente ficou sabendo que o motor da economia brasileira, que é o agronegócio, né, depende de 85% de importação de fertilizantes da Rússia e da Bielorrússia. Quer dizer, isso, do ponto de vista estratégico, é uma vulnerabilidade incrível. E há outras coisas que eu vou mencionar em seguida. Então, para refletir essa ideia, né, de uma visão de médio e longo prazo, incluindo as questões internas e externas, eu elaborei, o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior elaborou um documento que é um documento acima de ideologia, acima de partidarismo. É um documento que neutro, não é nem a favor das políticas do governo, nem contra as políticas do governo. É um documento que coloca o Brasil em primeiro lugar. E não é um documento de política externa, nem um documento só de política interna. É um documento que foi feito para ser discutido pela sociedade. E de janeiro para cá, quando eu lancei, eu escrevi um artigo, publiquei no Estado de São Paulo, o primeiro artigo do ano foi sobre isso, e eu publiquei esse documento. De janeiro até agora, eu já fui chamado para falar 19 vezes, 19 reuniões com empresários, com os militares, com partidos políticos. Na semana que vem, vou falar no IPEA. E estamos organizando uma reunião na Comissão de Relações Exteriores do Senado, para envolver também o Congresso. Então, esse documento não é um documento final. Esse documento é uma provocação para suscitar o debate, ser modificado, corrigido, enfim, o que for, as sugestões serão incorporadas, algumas eu já incorporei. É uma provocação para discutir o Brasil. Esse que é o objetivo. Como ninguém discute o Brasil, a ideia é a gente discutir até o fim do ano esse documento, e no fim do ano a ideia é preparar 2 páginas de resumo, um resumo executivo,
para entregar aos candidatos, para eles não discutirem críticas pessoais, não discutirem problemas que a gente está acostumado a ouvir durante as campanhas eleitorais, mas que eles tenham um documento que discuta um projeto para o Brasil. Nós temos que, na campanha eleitoral de 2026, fazer com que os candidatos discutam os problemas reais do Brasil e, sobretudo, como o Brasil tem que enfrentar essas questões que estão acontecendo no mundo. Então, eu vou resumir esse documento, que nós estamos discutindo com a sociedade civil, com o Congresso, com os partidos políticos, na rede social, com instituições. Eu estou querendo fazer um grande encontro também, estamos falando com alguns jornais aí, para fazer um grande encontro público, patrocinado aí, apoiado pelos jornais, para a gente discutir isso de maneira mais ampla, não apenas nesses grupos, 19 grupos com quem eu tenho conversado. Então, a estrutura do documento, muito simples, eu vou resumir de maneira rápida para não entrar em muitos detalhes. O documento tem 4 partes. A primeira parte é a discussão sobre a nova economia e a nova ordem política. Quer dizer, a ordem econômica e a ordem política que saiu depois da guerra, de 1945, ela vigorou por 80 anos. Mas, a partir das grandes transformações que ocorreram depois da Guerra Fria, com a globalização na área econômica, com a entrada da China na OMC, a Organização Mundial de Comércio, em 2001, depois de tudo isso, a economia global começou a se transformar, em que o liberalismo que saiu depois da guerra, o livre empresa, o livre comércio, o liberalismo foi gradualmente sendo substituído pelo protecionismo. Hoje nós estamos vendo que o que predomina é o protecionismo, as decisões unilaterais, muitas delas, como nós estamos vendo agora no tarifaço, respaldadas pela força, sem nenhuma atenção às regras existentes na área comercial. Na área política, é a mesma coisa. Depois da guerra, nós tivemos um período longo de Guerra Fria, com a preponderância dos Estados Unidos e da Rússia, depois da União Soviética, depois, quando acabou a União Soviética, surgiu a Rússia, os Estados Unidos se fortaleceram, depois teve a crise do Iraque com a invasão americana, o único país mais forte do mundo que tomou essa decisão. Enfim, tivemos várias fases, crises financeiras, tivemos o terrorismo com o ataque às torres lá de Nova York, e mais recentemente tivemos essas crises, essas guerras. Há 3 anos, a guerra da Ucrânia, depois a guerra em Gaza, agora o ataque ao Irã, o ataque à Síria, enfim. E tivemos, nessa ordem internacional, uma crescente tensão entre a China e os Estados Unidos. Esse é o contexto global, tanto econômico como político, em que nós estamos hoje vivendo um período pós-liberalismo, pós a ordem internacional, pela ação do presidente Trump nos Estados Unidos. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas nós estamos hoje numa era pós-Trump, pós-primeiro mandato que começou, foi interrompido com o presidente Biden e agora voltou com toda a força. Então, nós temos que raciocinar hoje, todos os países estão fazendo isso, de maneira diferente. Não adianta a gente raciocinar em termos da velha ordem, da ordem estabelecida na economia e na política internacional antes desse segundo mandato do presidente Trump. Então, o primeiro capítulo é isso, e tem um subcapítulo que é importante,
Porque um documento desse tipo não pode ser espelhado só no documento desses países que eu mencionei, que são países desenvolvidos, né? Esse documento tem que refletir a visão de um país em desenvolvimento. O Brasil é um país em desenvolvimento, um país que eu classifico como uma potência média regional. E esse começa o segundo capítulo desse documento. O primeiro é a descrição do que está acontecendo no mundo. O segundo é o Brasil como potência média regional. O Brasil é um país com 210 milhões de habitantes, um país com território, 8 milhões de quilômetros quadrados, um país que é uma das 10 maiores economias do mundo, tem mais de $500 bilhão de comércio exterior. Então, não é um país que possa ser ignorado. Agora, nós temos que definir os objetivos brasileiros. Então, esse segundo capítulo do livro, do trabalho, ele se divide em quatro segmentos. O primeiro segmento é a definição dos interesses nacionais. E aqui haveria uma grande discussão, quais são os objetivos do Brasil dentro desse contexto todo. E para tentar, de uma maneira muito simples, definir esses objetivos, como nós estamos vivendo hoje, o papel do Instituto menciona 2 objetivos. O primeiro objetivo é o objetivo do desenvolvimento, do crescimento, da redução das desigualdades, toda essa área econômica, né, a estabilidade da economia, enfim, a crise, essa coisa fiscal, enfim, tudo isso tem que ver com o desenvolvimento. Nós não podemos pensar em crescer sempre 1,5%. O Brasil tem que crescer muito mais por causa da sua população, por causa do desnível regional, por causa da baixa renda e dentro da inserção externa no mundo. Se a gente não crescer, os outros estão crescendo, nós vamos ficar para trás. Então, o desenvolvimento é suficientemente amplo para ser um objetivo. Inclusive, aqui, uma das coisas que me levou a fazer esse trabalho foi o discurso do primeiro-ministro da Índia, o Modi. Há 2, 3 anos atrás, a Índia completou 75 anos de independência do Reino Unido. E o primeiro-ministro da Índia fez um discurso criticando, né, o período colonial, criticando a Inglaterra e tal. Mas, no final do discurso, ele fala o seguinte, que o projeto da Índia é, quando chegar aos 100 anos de independência, quer dizer, daqui 25 anos, a Índia seja um país plenamente desenvolvido. Então, aqui, ele fixou uma meta, o pleno desenvolvimento da Índia, e deu um prazo de 25 anos. E eles vão trabalhar para isso. Aqui no Brasil, eu não acho que haja qualquer partido político ou qualquer político que pense a médio e longo prazo. Qual vai ser a taxa de crescimento do Brasil nos próximos anos? Qual é o objetivo do produto interno bruto brasileiro daqui a algum tempo? Então, essa questão do objetivo, o primeiro objetivo, então, é o desenvolvimento. E o segundo objetivo... Embaixador, só para contextualizar, não querendo interromper o seu raciocínio e, ao mesmo tempo, interrompendo, na realidade, aí na década de 90 e anos 2000, a gente ouvia falar aqui no Brasil, os meios empresariais, em projetos de desenvolvimento de longo prazo e tal, e, de repente, sumiu completamente dos meios empresariais. Houve vamos dizer, esse apagão desse projeto de desenvolvimento, né? Eu não sei se isso está certo. Eu só queria te corrigir, não foi agora em 1980, foi em 1955, 1957, que também se discutia isso também. Com Juscelino, né? Quando nós, inclusive, não conhecíamos metade do Brasil. Então, além do movimento para conhecer o Brasil, começando mudando a capital, procurando trazer investimentos estrangeiros e o know-how estrangeiro. Quer dizer, o Brasil, em 1959, fabricava automóveis. A China, em 1959, nem sei o que faziam. Aliás, em 1969, também não sei o que faziam.
não é? No entanto, hoje eles disputam com a América num ambiente altamente conflagrado, e nós que estamos aqui no PIX, porque vivemos bem, não precisamos gastar em armamento, não temos complicação com vizinhos, não conseguimos andar sozinhos. É incrível isso. Bom, nós perdemos 2 décadas, né, as chamadas décadas perdidas, em que a indústria se enfraqueceu, e a última vez que nós tivemos algum pensamento de médio e longo prazo foram aqueles planos nacionais de desenvolvimento na época dos governos militares. Depois, nunca mais. A partir de 85, você teve grandes reformas, né, a reforma do Plano Real, que não tiveram continuidade e foram muito importantes. Agora, justamente, a gente precisa pensar a médio e longo prazo com políticas voltadas para um objetivo, que é o primeiro, o desenvolvimento, e o segundo, que eu ia mencionar agora, é a questão da segurança. A segurança externa e, agora, nos últimos anos, o problema da segurança interna. A segurança externa é a questão da soberania, defesa das fronteiras, a questão da Amazônia, tudo isso que tem que ver com a soberania nacional. É uma questão de segurança externa, né? As ameaças externas. Nós temos que estar preparados. Nós não estamos preparados para uma defesa eficiente dos nossos interesses. Só você pensando em termos de segurança, de defesa, não é só as fronteiras terrestres, né? A fronteira marítima também. Quem que pensa aqui no Brasil na segurança das plataformas que exploram o petróleo? Ninguém pensa nisso, isso nós estamos vulneráveis. Se tem um ataque terrorista que ataca uma das principais torres que produz petróleo, vai ser uma crise aqui. E as Forças Armadas não estão equipadas para essa defesa externa, na minha visão. E a segurança interna tem que ver com o aumento do crime organizado, do crime transnacional, em toda essa situação que nós estamos vivendo. Não é só na Amazônia, em que o crime hoje perpassa toda a sociedade, tem regiões na Amazônia em que o governo não controla, não tem soberania por causa do crime organizado, não é só no desmatamento, mas também agora no ilícito do garimpo ilegal, mas não é só lá. A gente sabe, na Bahia, em Minas, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, o crime organizado está cada vez mais presente na vida de todos os cidadãos e na vida política, com infiltração no legislativo, no executivo, no judiciário. É um problema sério, esse é um objetivo muito importante. Eu não vou entrar em mais detalhes, só para dar uma ideia, né? Então, o primeiro subitem desse Brasil potência regional é a questão dos objetivos. A gente tem que ter objetivo. E você tendo objetivo, você tem prioridades, né? Hoje a gente não tem objetivo e não tem prioridade, na minha visão. O segundo aspecto são os setores críticos para a inserção externa. Eu elenquei 3 ou 4 pontos aqui, mas tem outros, e eu agradeceria receber sugestões. Quer dizer, como é que você pode pensar hoje na inserção externa do Brasil, nesse mundo competitivo de grande avanço tecnológico e tal, se a educação está do jeito que está? A educação é o primeiro ponto desses setores críticos, quando a gente pensa não só internamente, mas quando a gente pensa na inserção externa do Brasil. O segundo é a saúde. A pandemia mostrou as vulnerabilidades que o Brasil tem. Uma nova pandemia, o que a gente fez? Como é que a gente está avançando nas vacinas, nos equipamentos médicos? O terceiro é a tecnologia. Hoje, a tecnologia, eu acho que é a grande revolução do mundo. Nós tivemos no século XIX a Revolução Industrial, que mudou o mundo. Hoje, a inteligência artificial está mudando o mundo. Como é que o Brasil se insere nisso? A América Latina está marginalizada. A gente fica querendo regulamentar as coisas sem ter políticas para avançar. E eu acho que daqui 20, 30, 40 anos, não vai mais ter país desenvolvido, país em desenvolvimento. Vai ter país que usa a inteligência artificial em todas as áreas e países que são dependentes
desses países que usam porque eles não desenvolveram a sua capacidade tecnológica. Então, esses três, mais meio ambiente, mais outros elementos, são setores críticos que aqui no Brasil a gente não pensa como eles influenciam a inserção externa do Brasil. A gente pensa em educação, por exemplo, no que aconteceu na Coreia, do que está acontecendo na China, em que a educação foi a prioridade e o que eles se desenvolveram nesses últimos 30, 40 anos. O terceiro ponto são os aspectos positivos que o Brasil tem, em que o Brasil é uma potência. O Brasil é uma potência na segurança alimentar, na transição energética, no meio ambiente e a mudança de clima. E nós não estamos sabendo aproveitar essa força que o Brasil tem, não é? Não só para a gente ter uma voz na regulamentação internacional, mas também para a gente aproveitar isso para atração de investimento e para a exportação nossa de tudo isso que a gente pode gerar na transição energética, na segurança alimentar e na mudança de clima. E esse ponto é importante porque quando se pensa no Brasil, no exterior, a percepção que se tem quando se fala de meio ambiente é a Amazônia. Então, a questão do desmatamento, das queimadas, desses ilícitos todos, do garimpo ilegal, são muito importantes quando se pensa na projeção externa do Brasil e quando se pensa na situação interna aqui. Como eu mencionei, a segurança na Amazônia deveria ser uma grande prioridade, porque o crime transnacional está lá e estão ocupando espaços nessa região. E o último ponto desse segundo capítulo, que aqui no Brasil a gente também não atenta para a importância dele nesse contexto, não é, de desenvolvimento, de segurança externa, é a questão das vulnerabilidades. Quer dizer, não só a baixa produtividade, quer dizer, a gente sabe por números estatísticos aí reconhecidos que a produtividade do trabalhador brasileiro é 25% da produtividade do trabalhador americano. Precisa 4 operários brasileiros para fazer o que um operário americano faz. Quer dizer, isso tem que ser corrigido, não é uma questão das empresas, mas tem que ver com o governo também, por causa da ineficiência do governo, por causa da regulamentação, enfim, por causa da questão do crédito, enfim, uma série de fatores que influenciam do chamado o custo Brasil, que influencia a posição das empresas. A segunda grande vulnerabilidade que eu acho que nós estamos vivendo hoje de maneira aguda é a perda da competitividade do Brasil. É sistêmico, e aí não é só na questão do comércio exterior, é sistêmico. A economia brasileira, comparada com outros países, quando a gente pensa na inserção externa do Brasil, a competitividade do Estado brasileiro é muito baixa. Vocês imaginem, eu gosto de dar esse exemplo, né? Se o acordo com a União Europeia for assinado e entrar em vigor, do Mercosul com a União Europeia, entrar em vigor no ano que vem. Entrando em vigor esse acordo, 90% dos produtos que estão no acordo entram com tarifa zero. Qual é o setor industrial brasileiro, tirando 4 ou 5 empresas, que vai se beneficiar dessa tarifa zero? Nós não temos competitividade, nós não temos qualidade nos produtos, não temos tempo de entrega, não temos escala para atender a demanda europeia. No comércio exterior, que, como eu disse, é um dos motores da economia, com mais de $500 trilhão em importação e exportação, nós temos uma vulnerabilidade, na minha visão, muito importante, porque nós temos poucos produtos de exportação e importantes e poucos mercados. Se vocês pensarem que 50% das exportações brasileiras vão para a Ásia e 37% da soja vai para a China, você imagine se há um problema com a China,
econômico que não está previsível, né? Mas, enfim, vai haver um efeito sobre a compra de produtos agrícolas. Vocês imaginem uma coisa mais concreta, eu acho que isso vai acabar saindo, dentro dessa tensão entre a China e os Estados Unidos, um acordo comercial entre a China e os Estados Unidos para diminuir o superávit que a China tem em relação aos Estados Unidos, que é um dos motivos alegados pelo Trump para esse tarifaço geral, do mundo inteiro. Se a China fizer um acordo com os Estados Unidos para comprar mais dos Estados Unidos e reduzir o déficit americano, o que a China vai comprar dos Estados Unidos? Vai comprar produtos agrícolas. E quem que vai sofrer? O Brasil. A soja, o milho, o algodão, outros produtos agrícolas que o Brasil, a carne que o Brasil exporta para a China, vão ser substituídos pelos produtos americanos. E qual é o plano de contingência? O que nós estamos fazendo? Qual é a visão que o Brasil tem disso, né? O setor agrícola, o governo. E uma outra vulnerabilidade, né? A baixa capacidade tecnológica, que eu já mencionei aí, a questão da inteligência artificial, do 5G. E uma outra vulnerabilidade, pensando em termos mais regionais, né? O Brasil, potência regional, e que tem que ver com o trabalho aqui do Instituto, nós exportamos, como eu disse, 50% da nossa pauta de exportação para a Ásia. E uma boa parte disso, mais de 30%, para a China. Não teve ninguém aqui no Brasil que, nesses últimos 15 anos, quando isso ocorreu, não teve ninguém no Brasil, nem no governo, nem no setor privado, nem ninguém, que ocorreu abrir uma janela para o Pacífico. Porque a exportação do Brasil para a Ásia se dá ou pelo Canal do Panamá ou pelo sul da África. E aí entra toda a questão da infraestrutura regional, que deveria ser uma grande prioridade. Ela foi, nos últimos 20 anos, nós tínhamos um programa de integração regional que foi totalmente abandonado. Nós não temos vias terrestres, via fluvial, via ferroviária, ligando o Brasil aos nossos vizinhos. Não estou falando do norte, né? Todos os países são 10 vizinhos. A gente tem muito pouca comunicação e o comércio exterior fica prejudicado. Agora os chineses construíram o porto de Xangai, no Peru, gastaram mais de 3 bilhões de dólares, e eu espero que o governo federal, que o Ministério do Planejamento estava pensando em fazer as rotas lá do norte, eu não tenho informação, mas espero que esteja sendo pensado que nessas rotas do norte esteja incluído um planejamento para que o Brasil possa chegar ao porto de Xangai, porque toda a mineração, todos os produtos agrícolas produzidos em Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, o sul dos países do Nordeste, podem ser exportados para a Ásia via esse porto, e não via até São Paulo, Santos e o Espírito Santo para exportar, como é feito hoje. Então, essa questão das vulnerabilidades, eu acho que é muito importante e a gente tinha que ver isso, não como uma crítica aos governos que deixaram de fazer, né, mas como um desafio para a gente se colocar de maneira mais eficiente, mais competitiva, mais produtiva no exterior. O terceiro capítulo é justamente a parte externa, quer dizer, o lugar do Brasil no mundo. Como mencionei, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. É uma potência média regional. Mais de 50% de tudo que acontece aqui na região é a América Latina. O presidente Lula, quando assumiu, definiu 3 pontos de política externa. Um deles era a América Latina. O que foi feito nesses últimos quase 3 anos de governo? Foi feita uma reunião presidencial, que foi importante, dos presidentes dos países aqui da América do Sul, como o Fernando Henrique tinha feito. O Fernando Henrique fez 2 reuniões em 2000 e 2002. Agora, em 2023,
o Lula fez essa reunião de presidentes, que teve aquele episódio que foi muito comentado, que foi a recepção dada antes dessa reunião ao Maduro, né, que esvaziou totalmente a reunião, e essa reunião não produziu nenhum resultado concreto. E a segunda reunião que o governo atual promoveu aqui na região foi a região do Tratado de Cooperação Amazônica, que é muito importante, porque a sede do Tratado de Cooperação Amazônica é em Brasília. É o único órgão internacional importante que tem sede no Brasil. E nós nunca prestamos atenção a isso, porque a Amazônia é o foco de atenção no mundo. Tem 9 países que têm que ver com o bioma amazônico e nós não coordenamos nada. Agora começamos, né? Uma das primeiras medidas que saíram dessa reunião foi uma coordenação na área policial, justamente para tentar impedir a proliferação, o aumento dos crimes transnacionais. E eu acho que, quando a gente discute a questão do lugar do Brasil no mundo, nós temos que levar em consideração que o Brasil é um país ocidental. Estados Unidos, aqui a América do Sul, América Latina, os valores, os princípios. É Europa, Estados Unidos, é o Ocidente, é a nossa influência cultural, histórica e tal. Mas, nesses últimos 15 anos, como eu disse, a Ásia se transformou o principal parceiro do Brasil. A gente exporta, tem um comércio maior com Bangladesh, com Tailândia e tal, do que tem com a França, com a Inglaterra. Essa que é a realidade. Como eu disse, mudou o mundo, mudou o Brasil. E nós temos que, dentro desse contexto, Ocidente e Ásia, e essa tensão Estados Unidos e China, o Brasil não pode tomar partido. Nós estamos vendo aí muita gente discutindo essa questão agora do tarifaço, que isso vai jogar o Brasil nos braços da China. Nós não podemos aceitar isso. O Brasil tem que ficar equidistante. Nós temos interesse do lado ocidental, dos Estados Unidos, da Europa, e temos interesse do lado da China também. E nós não podemos nos alinhar automaticamente, nem do lado americano, nem do lado chinês. O Brasil tem que ter equidistância, tem que ter independência dessa situação que está se desenrolando. E, por fim, o último ponto, o quarto ponto desse documento, é a estratégia do Brasil para cada região. Todos os países têm nesses seus documentos esse capítulo. O que o Brasil quer do relacionamento com as regiões? Então, a primeira região mais importante para o Brasil no exterior é o hemisfério nosso. Quer dizer, você tem o maior país do mundo, o país mais importante, o segundo parceiro do Brasil, são os Estados Unidos, você tem o Mercosul e você tem uma relação fluida com todos os países da região. E tem um comércio muito pequeno porque nós não temos uma estratégia comercial, econômica, com os países da região. Mas esse hemisfério é a principal área de cooperação, de influência, de importância para o Brasil. A segunda área global é a Ásia, não é mais a Europa, é a Ásia hoje. E nós temos que ampliar a cooperação, ter uma estratégia de participação política, diplomática, comercial, ampliar os acordos de comércio. Nós assinamos agora um acordo com Singapura, temos que levar adiante acordos com o Vietnã, com a Indonésia, com a Tailândia, e eu seria até mais ousado, propondo até que haja uma aproximação do Brasil com aquele grupo que se chamou Trans-Pacific Partnership, hoje tem um outro nome, que tem 10 países asiáticos liderados pelo Japão, com quem nós estamos conversando. Então, a Ásia se tornou a segunda área de importância para o Brasil. Inclusive, na área agrícola, há uma expansão muito grande das exportações brasileiras para essa área. A terceira área é a Europa, que pode se transformar num parceiro mais importante se esse acordo do Mercosul com a União Europeia efetivamente for assinado, como a gente espera que seja. Mas há muita coisa para fazer com a Europa se a gente tiver um pensamento estratégico, uma visão de médio e longo prazo. E a última área, que é totalmente desprezada aqui no Brasil,
e que tem um grande potencial é a África. A China entendeu isso, investiu lá, está fazendo grande cooperação, mas começa a haver uma resistência à presença da China. E o Brasil poderia ocupar esse espaço não só na área agrícola, né, através da Embrapa, com a cooperação técnica, assistência técnica, mas também com a área, com a questão econômica. Por exemplo, a questão do etanol. Né? Alguns países lá são produtores de açúcar. Por que não desenvolver uma cooperação industrial, né, com empresas africanas de vários países lá sobre o etanol? Então, em linhas gerais, essa é a estrutura muito simples, a visão global, a visão do Brasil, as questões internas do Brasil, com o objetivo, né, do desenvolvimento e a segurança interna e externa, a discussão das vulnerabilidades do Brasil, das áreas em que o Brasil é uma potência, os setores críticos para a inserção externa. O terceiro capítulo, a questão do lugar do Brasil no mundo, e o último, essa questão da estratégia por região. Eu acho que esse seria um documento importante que pudesse ser discutido por todos e fosse levado ao conhecimento e à discussão dos candidatos a presidente da República na eleição presidencial de 2026. Eu estou à disposição, o Instituto está à disposição, nós já estamos recebendo contribuições e eu gostaria muito que o Instituto de Engenharia e os seus associados pudessem olhar esse documento e sugerir para que a gente possa ter um aperfeiçoamento do documento e uma discussão mais ampla. Eu queria terminar aqui agradecendo a presidência do Instituto pela oportunidade que me dá para divulgar esse documento. Obrigado. Eu vou propor aqui na mesa, nós temos mais ou menos 20 minutos de programa, então uma palavrinha do Jardim, depois do Ivan, e vamos tentar fazer umas perguntas que tenham uma resposta mais objetiva para a gente poder, como a proposta do embaixador aqui abrange vários pontos, para a gente dar uma varrida e não ficar concentrado num só, tentar fazer perguntas objetivas para a gente discutir alguns itens e aí o embaixador também poder não se estender muito em cada resposta. Jardim, por favor, depois o Ivan. Excelente a sua apresentação, ficou clara, objetiva, estamos dispostos a colaborar, vamos olhar com muito carinho. Mas queria fazer uma pergunta. Como o mundo enxerga o Brasil, embaixador? Olha, nesses últimos anos, a percepção externa sobre o Brasil tem se deteriorado. Quer dizer, a percepção externa, eu quando saí de Washington, eu criei uma consultoria de negócios e tenho tido muito contato com investidores que olham para o Brasil e tal. Então, do ponto de vista econômico, há um problema, né? A instabilidade nossa aqui, o baixo crescimento, os problemas econômicos que estão enfrentados. Você tem um problema de segurança jurídica que é percebido fora, né? Com ameaça ao investimento aqui. E você tem uma percepção sobre a política brasileira, a política externa brasileira, em que a minha visão é que considerações ideológicas, às vezes, predominam sobre o interesse nacional. Quer dizer, a percepção externa, por causa de declarações de alto nível aqui no Brasil, é que o Brasil tomou posições equivocadas em acontecimentos que têm grande repercussão no exterior. Quer dizer, a questão da guerra da Ucrânia, a questão de Gaza, a questão do Irã. Eu vou exemplificar por que essa visão prevalece em relação ao Brasil. Porque outros países, que são membros dos BRICS também, o Brasil, Índia, China, Rússia, agora mais 10 países, né? Somos 21 agora, entre membros e parceiros.
tem gente de todo nível lá. Mas você tem um país que é importante, uma grande economia, um país que está tendo uma política externa, como eu descrevi, de equidistância, de independência, que é a Índia. Você não viu nenhuma declaração, eu, pelo menos, não vi nenhuma declaração da Índia sobre a guerra da Ucrânia, sobre Gaza. Eles defendem o interesse deles lá. Nós aqui nos metemos em questões em que a gente não tem força. O Brasil não tem excedente de poder para querer fazer a paz na guerra da Ucrânia, a guerra da Gaza. A gente não tem força para isso. Então, eu acho que a percepção externa hoje precisa ser bastante aprimorada, e isso só vai ser feito com as mudanças internas aqui no Brasil, com o crescimento do Brasil, com a segurança jurídica, com a mudança nessa questão de você rever o passado, na área econômica, várias medidas, do ponto de vista das empresas, revêem decisões do passado e que são aplicadas agora. E na questão da política externa, a mesma coisa. A gente tem uma linha de conduta independente dentro das limitações do Brasil como potência média regional. Nós não somos uma potência global que possa mudar, possa retaliar agora na coisa que tenha influência. Quer dizer, uma medida nossa que passe dos limites do nosso poder vai se repercutir contra os interesses brasileiros. Por falar em interesse brasileiro, houve uma certa afirmação sua que me chamou muito a atenção, a falta de objetivos e prioridades. Isto é, falta de estratégia. O senhor mencionou o Porto de Xangai. Eu não vi como que isso encaixa num planejamento brasileiro, a não ser numas notícias que surgiram aí depois da viagem do presidente da China. Ele anunciou que ia ligar, tem uma proposta chinesa, um projeto chinês de ligação desse Porto de Xangai, passando pelo Acre, norte de Mato Grosso, norte de Minas, norte da Bahia e um porto na Bahia. Isso é pegando uma área mais centro-norte do Brasil. Não é bem um porto, uma ligação bioceânica, né? Mas que eu não vi em nenhum planejamento nosso isso aí surgir, esse traçado pelo menos. Tem outros traçados que passam nas regiões que têm produção. Passam no interior de São Paulo, de Minas, do Paraná, tem várias alternativas, não tem nenhuma escolhida, né? Então, como é que a gente fica numa situação dessa, em que o governo mostra como um grande plano que veio da China para nós, né? Plano pronto, com financiamento chinês, provavelmente engenharia da China, mão de obra da China, equipamento da China, e como é que ficam nossos engenheiros, nossa indústria ferroviária, nossas construtoras, nossas operadoras de ferrovia, enfim, como é que a gente reage diante de uma incoerência que a gente vê como essa de falta de estratégia, né? E o bom senso que entidades como a nossa deveriam ter? Olha, pelo que eu li, o governo anunciou que foi feito um protocolo, né? Foi feito um documento entre a China e o Brasil para promover estudos nessa linha. O governo atual aceitou essa proposta, porque há 2 corredores bioceânicos. O corredor bioceânico do Capricórnio, que é aqui no sul, que está praticamente pronto, que liga o Porto de Santos ao Porto de Antofagasta, no Chile, e outros portos no Chile, e que pega toda essa área aqui do sul, sai de São Paulo, corta Paraná, Mato Grosso, o Paraguai, a Argentina, até chegar no Chile. Isso vai ser completado ano que vem, com 2 trechos que estão faltando, um no Paraguai e outro na Argentina, pequenos, de 100 e poucos quilômetros. O outro era esse bioceânico no norte. Claro que esse projeto vai ser discutido, né? Como é que fica o financiamento disso, quem paga, e tudo isso que você mencionou, qual é a tecnologia. Eu acho que essa é um problema, uma questão que o Instituto devia abraçar. Quer dizer, faz alguma reunião aí
convoca o governo e o setor privado para discutir. Como ninguém discutiu isso, eu acho que essa é uma pauta para o Instituto de Engenharia, discutir. Eu não sou contra que você aproveite já ferrovias que existem, outros modais que existem, para ligar. Eu falei aqui que interessa a nós a gente ligar o território brasileiro, né, a exportação brasileira, ao porto de Xangai. Como está concebido, como a gente leu, eu acho que isso vai ser muito difícil ser feito. Porque aí você tem problemas ambientais, você tem outros problemas políticos e tal, e que aqui no Brasil meus netos não vão ver esse projeto feito, entendeu? Agora, a ideia de você ligar o Brasil ao porto de Xangai, eu acho que é muito válida, muito importante para escoar a produção nossa dessa região. Agora, vocês não podem esquecer que a produção brasileira está mudando. Eu sou também presidente da Abitrigo, da Associação Brasileira da Indústria do Trigo. A Embrapa está desenvolvendo um grande projeto de produção de trigo no norte do Cerrado, lá no sul do Piauí, do Ceará, no norte lá de Tocantins, nessa região no oeste da Bahia. E aí, por aí, vai haver, daqui 10, 15 anos, vai haver uma grande produção de trigo. O Brasil vai ser autossuficiente de trigo. Hoje não é. A gente importa 80% do consumo aqui, a gente importa. Mas vai mudar. Então, você tem essas regiões se desenvolvendo economicamente. E o que eu menciono aqui é um planejamento de médio e longo prazo. Então, hoje, pode não ser conveniente essa estrada de ferro, mas daqui 10, 15 anos, com as mudanças que estão ocorrendo, pode ser que seja importante. Eu acho que a gente tem que planejar e tem que discutir. Eu sugiro que o Instituto de Engenharia faça uma discussão sobre isso, convocando o governo federal, convocando a China, fazer mais de um seminário, inclusive, convocando os atores para discutir essa questão, que realmente é uma questão importante. Só uma complementação. Mas eu continuo sentindo que falta estratégia. Quem que vai determinar que a gente pode estudar uma ligação bioceânica no sul e como é que nós vamos estudar um estudo de viabilidade nessa outra ligação mais ao norte? E vejo também um desprezo, assim, no que até já estava investido e executado, funcionava. Tinha uma ligação bioceânica do tempo do Getúlio Vargas. Era uma concepção que ligava o Oceano Atlântico ao Pacífico e que era uma ideia do Euclides da Cunha. Quer dizer, alguém tinha planejado, e o Getúlio adotou como estratégia. Foi construída parcialmente e hoje está abandonada. Como é que fica a nossa estratégia? Qual é a nossa prioridade? É retomar uma via como essa, que passa na área mais desenvolvida de São Paulo, do sul de Mato Grosso, e chega na Bolívia, que tem toda uma ligação com toda a América Latina, do sul da América Latina. Né? Pois é, essa é uma discussão estratégica que não existe aqui no Brasil. Lá, a gente sabe que lá em Mato Grosso, os empresários construíram rodovias, aproveitaram os rios também. Como é que não existe uma política nacional de hidrovias, por exemplo? Não existe. E não existe uma política também de integração regional, como eu mencionei. Então, eu acho que isso está faltando. Esse documento, justamente, é para despertar esses problemas, entendeu? Nós não podemos mais viver da mão para a boca, como se diz lá nos Estados Unidos, né? Sem nenhuma visão de médio e longo prazo. Nós somos 210 milhões de pessoas. Essa coisa do trigo que eu mencionei vai ser uma revolução aqui no Brasil. Toda aquela região vai ter um desenvolvimento baseado na indústria do trigo. A gente vai exportar o trigo. E eu acho que essa concepção estratégica, né, que existia, né, teve um programa aí chamado IRSA, né, que existiu aqui no Brasil, no governo Fernando Henrique, que foi totalmente marginalizado, que já previa esses corredores bioceânicos. Mas aqui no Brasil a gente não discute as coisas, a gente não discute o Brasil.
Então, a gente tem que discutir esses temas do ponto de vista de médio e longo prazo, as transformações que vão ocorrer nesse período, do ponto de vista econômico, se já existem algumas rotas, né, que poderiam ser interligadas para chegar ao Pacífico, vamos discutir, em vez de fazer uma ferrovia da Bahia até o Pacífico, pode ser que seja útil criar trechos de ferrovia ligando esses outros modais. Agora, isso tem que ser discutido. Eu não sei se o Ministério dos Transportes está discutindo isso. Então, a gente tem que perguntar, tem que saber como é que eles assinaram e por que assinaram esse acordo com a Rússia. Qual é o financiamento? Quem que vai pagar? A Rússia vai pagar? A China vai pagar tudo isso? Quem que vai pagar? Quer dizer, eu acho que esse assunto, do ponto de vista estratégico, aqui na região, é uma das coisas mais importantes para o Brasil. É a ligação do Brasil com os seus vizinhos. A gente está de costas, há 200 anos, a gente está de costas para os países todos dessa região. Por isso que o comércio não cresce mais. Não, eu acho o seguinte, né? Nós temos uma ligação com o Pacífico hoje. Só que você tem que ir para a Argentina e entra no Chile e vai pela ligação que vai para a América do Norte. Você tem uma ligação. Agora, o que precisa ter uma maior integração entre os países da América do Sul para que os países do Pacífico tenham interesse em negociar com o Brasil para poder fazer túneis nos Andes. Esse que é o problema. O grande problema é você varar os Andes. Então, ao invés de você ter que ir até o Chile, lá no sul, né, da Argentina, que você passa para o Chile, no Pampa, qualquer coisa, na Patagônia, você poder atravessar exatamente numa posição onde está Cusco, e aí você poderia ir para Xangai, ou numa outra posição, como exatamente você está falando, que aí vai para Antofagasta. Então, mas o falta eu acho que a integração nosso com os nossos vizinhos. Só para dar a minha modesta contribuição. Mas a minha pergunta para o embaixador é o seguinte: eu acho que o Brasil nunca vai chegar a nada se não resolver o problema custo-Brasil. Nós nunca seremos competitivos. Não é possível que uma parte do Brasil viva num padrão que se vive na Europa, né, e na América, quer dizer, ou seja, com um tipo de receita 5, 6 vezes da nossa capacidade, e onerando de tal maneira que hoje, né, nós sabemos que o custo do Brasil, sei lá, 35%, 40% do PIB, quando você pega um Canadá, que é 20% do PIB, e você pega os países da Europa, que é muito menos do que isso, que você vai comparar, sei lá, Suécia, nem digo, esses países têm muita proteção social, mas você pega os países do continente, é muito menor que o Brasil, a Espanha, mesmo Portugal. Então, eu acho que é fundamental que o senhor tenha, no seu trabalho, que tecnicamente eu acho perfeito, algo no sentido de melhorar esse custo Brasil. Quer dizer, melhorar em termos de produtividade e melhorar em termos de desperdício, não por falta de produtividade, mas por generosidade muito grande do Estado para determinadas, né, partes do nosso poder público. É muito deselegante, né, a gente comentar esse assunto, mas é uma realidade. Olha, o custo Brasil está sendo estudado há algum tempo. Agora, não há vontade política de fazer isso. Quer dizer, o primeiro item do custo Brasil é a questão da tributação. Você faz qualquer pesquisa no meio industrial, qualquer empresa, você chama para saber qual é o principal problema que você tem, vai falar que é a tributação. Nós estamos no meio de uma reforma tributária que está sendo feita da maneira como vocês sabem que está sendo feita. Vai funcionar essa reforma tributária? Vai reduzir o custo para as empresas? A tributação é o principal problema para as empresas. Depois você tem outros problemas importantes. A ineficiência do governo é muito grande, a interferência governamental é muito grande. Isso afeta. Você sabe que as grandes empresas aqui
chegam a ter 1.000 advogados para tratar da parte tributária. A Gerdau, eu vi uma entrevista do presidente da Gerdau, ele disse que tinha não sei quantos advogados aqui para cuidar. Nos Estados Unidos ele tem uma empresa, ele tem um advogado. Então, quer dizer, isso aí é que afeta as empresas. A gente tem que ter uma visão clara dos problemas, dos objetivos e tomar... se você quer melhorar a competitividade, você tem que fazer uma reforma tributária que diminua a carga tributária das empresas, você tem que melhorar a eficiência do serviço oficial. Eu, como presidente da Abitrigo, nós, sem nenhuma publicidade, sem nada, nós estamos trabalhando nisso. Eu acho que todas as associações deviam fazer a mesma coisa. Nós estamos melhorando as regulamentações sobre as importações de trigo, porque o trigo é importado, uma boa parte é importada. Então, a burocracia dos portos, a burocracia nas fronteiras, as restrições sanitárias que foram feitas há 50 anos atrás, enfim, tudo isso torna o custo para as empresas muito grandes. Eu estou falando da parte de importação. Você imagine a burocracia que existe para exportar. É uma coisa muito difícil, sem falar de outro problema que a gente tem aqui no Brasil, que é muito crítico para o setor exportador, que é a não existência ainda de um banco de importação e exportação, Exim Bank. Todos os países sérios têm Exim Bank. É um banco, não é o BNDES. O BNDES, o Banco do Brasil, eles têm linhas de crédito para exportação, enfim, tudo bem. Agora, isso aí teria que sair, porque o Banco do Brasil, questão de créditos e tal, o BNDES para financiamento interno de necessidades para a indústria. Agora, a importação e exportação tinha que ser financiado de uma maneira isolada, como todo mundo faz. Você sabe que para exportar produtos de defesa, você precisa ter financiamento. Você quer exportar uma bala para a Arábia Saudita, que não precisa, né? A Arábia Saudita é mais rica que a gente. A Arábia Saudita exige financiamento. Então, você vai exportar avião, você tem que ter financiamento. Então, você tem certas coisas aí na área de custo Brasil que precisam ser enfocados. Agora, isso passa por uma reforma do Estado, passa por uma reforma tributária eficiente, uma redução da carga tributária. Nós estamos num momento em que o governo está empenhado em aumentar, é o contrário do que a gente está falando aqui. O governo está aumentando a sua receita por causa do déficit. Então, nós estamos... Por isso que é importante a discussão sobre o Brasil. Desapaixonada, fora de ideologia, fora de governo, ver o que efetivamente está sendo necessário e que os candidatos na eleição de 26 tenham respostas para esses problemas, não respostas para os problemas deles, do partido, do interesse regional, respostas dos interesses que afetam o Brasil. Essa questão do custo Brasil é uma delas, que afeta diretamente a competitividade. Então, essa questão do comércio exterior, eu acho que, e da competitividade, eu acho que deviam estar nos principais itens da agenda brasileira, porque é o que traz renda, o que traz emprego, porque outra coisa que foi mencionada no começo é a desigualdade social, a disparidade pessoal. Isso aí se corrige com o crescimento, com o desenvolvimento, não é? Não é como nós estamos fazendo hoje com assistencialismo. Eu acho que é importante você ter um programa, né, Bolsa Família e tal. Agora, ele está sendo desvirtuado, porque você fala com os empresários, tanto na área agrícola quanto na área industrial, muita gente não quer trabalhar, se recusa a ter carteira assinada. Isso é uma distorção criada por uma questão assistencial que é importante para reduzir justamente as desigualdades. Agora, isso precisa ser enfocado também
fora da ideologia, do partido, entendeu? Tem que ser visto do ponto de vista do Brasil. Por que as empresas não estão tendo pessoas que queiram trabalhar? Precisa ser examinado. Por quê? Vamos ver como é que se corrige isso. A gente tem que fazer uma discussão séria, não é uma discussão política, ideológica, sobre os problemas reais que afetam o Brasil na questão do crescimento e na questão da inserção externa nesse mundo. Porque o mundo, como eu disse já várias vezes, o mundo mudou. Quer dizer, se a gente não fizer nada, o mundo não vai esperar o Brasil. Os outros países vão passar na frente da gente. E a gente vai ficar como? Com 200 milhões aí. Vai acentuar a disparidade regional, vai acentuar a disparidade de renda, vai acentuar os problemas sociais, né? A corrupção, a violência. Isso tudo vai ficar acentuado se a gente não tiver claramente uma visão de como desenvolver o país e de como encontrar um lugar apropriado para o Brasil no mundo. Embaixador, a gente está com o tempo do programa esgotado, mas felizmente a gente está na web e dá para a gente esticar um pouquinho sem um prazo de televisão. E, inclusive, a gente alerta aqui o nosso web espectador que este debate aqui, assim como demais assuntos pertinentes ao Brasil e à engenharia do Brasil, vai ser discutido em breve, detalhadamente, aqui na Semana Nacional da Engenharia no Instituto. Mas, aproveitando a sua experiência, embaixador, como poderíamos colocar de pé, como nós poderíamos montar no Brasil esse plano estratégico de desenvolvimento? Como colocar isso? Precisa, obviamente, eu acho que para funcionar, a gente precisa colocar sob o ponto de vista aí nos canais políticos que nós temos, que são o governo e o Congresso Nacional. A gente vê, ao longo dos anos, essa alternância de poder, esses problemas mais recentes, inclusive, de uma polarização exacerbada, e um Congresso Nacional que, a cada mandato, eu pessoalmente enxergo ele como mais fisiológico. Agora nós estamos, em vez de algum deputado ou senador estar preocupado com o Brasil, está preocupado lá com uma emendinha parlamentar para resolver um probleminha naquela base dele eleitoral que vai ganhar lá, vai dar uma projeção para ele para a próxima eleição, a possibilidade dele de reeleição. E dentro desse contexto, então, como que nós podemos, né, conseguir fazer que dentro desse meio a gente tenha o desenvolvimento, né, o estudo, o planejamento e o desenvolvimento e depois a aplicação de um plano estratégico de longo prazo? A gente, aqui, sob o ponto de vista de engenharia, a gente já vivenciou, o Savelli teve aí em órgão público, eu também, o Ivan, o Jardim ainda não, mas ficou sempre muito próximo dos bastidores, né, Jardim? Mas a gente sempre vê que qualquer ação governamental ela está sendo de muito curto prazo, porque não há um horizonte administrativo, não há políticas, não há nada. Então, como a gente implementar? Essa que é a questão. Olha, além de tudo que eu mencionei aqui, o grande problema, na minha visão, o grande problema que a gente tem hoje é a ausência de liderança. Nós não temos liderança no governo, não temos liderança nos políticos, não temos liderança no Congresso, não temos liderança no setor privado, nem na agricultura, nem na indústria. Então, a primeira coisa é o envolvimento da sociedade civil e o envolvimento do setor privado. Nós estamos vendo que não há saída. A gente está vendo agora, nessa crise toda com os Estados Unidos, um certo imobilismo do governo e o setor privado sendo chamado para participar. Eu acho que tem que ser o contrário. Eu acho que o setor privado tem que se antecipar e propor políticas, entendeu? Não políticas protecionistas, políticas setoriais que beneficiem meia dúzia de empresas, entendeu? Mas, além de defender o seu próprio interesse, tem que pensar de maneira mais estratégica, porque isso beneficia a todos, inclusive as empresas aqui no Brasil. Então, eu acho que, para responder a sua pergunta, eu acho que tem que haver
um engajamento maior do setor privado, sobretudo nessa quadra em que a gente está vivendo, e na campanha política, porque quem elege os deputados e senadores somos nós. Se a gente vai eleger os mesmos, a culpa é nossa. Então, a gente gosta de culpar os outros, né? Mas eu acho que na vida política que a gente está vivendo, com uma situação econômica que pode acontecer nos próximos anos, uma situação de desequilíbrio grande que crie, né, que contrate uma crise econômica, uma crise política que a gente viu aí com o choque entre os poderes e a total omissão da sociedade contra a corrupção. Estamos vendo aí o desmonte todo da Lava Jato, estamos vendo o aumento do crime organizado. Qual é a reação da sociedade civil? Não existe reação da sociedade civil. Então, eu acho que a sociedade civil e, sobretudo, o setor privado do agro e da indústria teriam que estabelecer prioridade e começar a falar. Começar a falar. Eu estou falando aqui para vocês abertamente, né, provocando até vocês. A gente tem que começar a falar. E na parte de infraestrutura regional, aqui no Brasil e tal, o papel do Instituto é muito importante, porque é o fórum apropriado para discutir esses temas. E temos que convencer também, não adianta falar para dentro, não é? Tem que falar para fora. Convencer os jornais, as televisões a discutirem esses temas, que não se discute. A gente fica discutindo a política menor aí, as coisinhas. E, sobretudo, eu acho, agora nessa quadra que a gente está vivendo, a gente tem que tentar superar essa polarização e essa divisão. Eu acho que a polarização e a divisão que existe no Brasil, como existe em outros países, se você olhar para a Europa, lá na Alemanha, agora está começando, no Japão teve uma eleição em que agora também começa a haver uma polarização, sem falar na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, em que a polarização chegou ao paroxismo agora com o Trump. Então, e que vai acabar paralisando, já está. O Congresso lá está imobilizado por essa polarização. Então, aqui no Brasil, nós tínhamos a sociedade civil, tinha que se organizar para, de alguma maneira, tentar superar essa divisão ideológica, divisão partidária, porque os partidos não representam nada aqui no Brasil, não tem ideologia, defendem os seus próprios interesses. E essa polarização, essa radicalização está sendo feita em torno de pessoas, não de partidos, de ideias, de ideologia, nada, em torno de pessoas. Então, isso convém à sociedade brasileira? Eu acho que a gente tem que, para responder a sua pergunta, eu acho que a sociedade brasileira tem que reagir e os empresários, sobretudo, têm que adotar uma posição diferente que ele tem adotado em todos esses anos, uma atitude proativa, com propostas concretas, com cobranças concretas, para que esse estado de inércia e de polarização paralisante seja superado. Jardim, para encerrar. Foi um prazer grande para nós aqui do Instituto, para aqueles que estão nos ouvindo, os que nos ouvirão. Muito obrigado, embaixador. Tenho certeza de que as suas recomendações, as suas observações serão muito bem aceitas, analisadas. Estamos à disposição do nosso país. E contamos e queremos contar com a sua contínua assistência e aconselhamento. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que vocês me dão. Boa tarde. E assim vamos encerrando com mais esse debate aqui no Instituto de Engenharia, em que o José Eduardo Jardim, o Alfredo Savelli, o Ivan Eiter e eu debatemos aí com o ex-embaixador Rubens Barbosa. E até um próximo programa, e espero que a produção no próximo programa explique por que trocou a luzinha do microfone do Savelli de vermelho aí, quando devia ser verde, né, Savelli? A minha eu pedi para tirar verde. A tua tirar verde. Eu pedi tirar verde. Então vamos fazer a troca. Preta e branca. Vamos fazer a troca. Vermelho. Muito obrigado a todos.
Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.